Meus amados irmãos, a poderosa paz do Senhor Jesus. Estou alegre, estou feliz de mais uma vez poder transmitir a palavra do Senhor, aquela palavra, que sempre vem mexer conosco, todos nós no momento certo, sempre como estamos lendo, estamos estudando, às vezes até ouvindo alguém pregar, sempre nos conforta, nos alegra, nos corrige. E é essa palavra que eu venho falar para vocês também. Como todos nós que pregamos, que falamos, nós falamos da Bíblia, então é da mesma Bíblia, não é outra Bíblia que eu venho falar. É da mesma palavra de Deus, a mesma palavra que ficou para a nossa edificação, para compreender as coisas de Deus em nossas vidas, para entender o que Deus fez por nós, o amor dele por nós. E a mensagem que eu vou trazer foi até tema do culto de criança, sexta-feira, que é o Salmos 27. É esse texto que eu vou trazer hoje. E ontem, foi tão maravilhoso como ontem, hoje também não é diferente. A única diferença é porque ceia é festa da igreja, não é simplesmente um culto especial, porque especial é todo culto, mas vai ser uma festa, um culto tão maravilhoso, tão glorioso como o de ontem, e hoje também está sendo da mesma forma. E isso é bom porque a gente sabe que Deus está no nosso meio. Se o culto é maravilhoso, é porque Cristo está nesse culto. E Ele mesmo disse que onde tem 2 ou 3 adorando o nome dEle, invocando o nome dEle, Ele faz questão de estar no meio. Salmos 27, vamos fazer a leitura. Vamos ler só do primeiro a 4, só. Do primeiro ao 4. Salmos 27. É um salmo que trata da confiança de Davi em Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força e minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Poder sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo base é o 4. Nele, a qual eu já tinha meditado há muito tempo. Mas citei os outros versículos anteriores, porque o 4 só tem, porque os anteriores mostram a confiança de Davi em Deus e a certeza dele, desse Deus que está sempre próximo de nós, como esteve próximo de Davi. Então o 4 é o base, mas para chegar no 4 os irmãos vão entender. Davi começa mostrando a sua confiança. Quem de nós aqui não confia em Deus? Em quem nós confiamos? Davi mostra a sua confiança em Deus, dizendo e
demonstrando que Deus é a força de Davi. Esse amor que ele tinha em Deus, por mais pecando também. E aí é por isso que ele amava, porque mesmo pecador ele sabia que Deus amava e o livrava. Davi, diferente de nós aqui, para nós é uma mensagem que nós temos uma guerra, uma batalha, um inimigo mais espiritual. Davi, além dessa batalha, ainda tinha as guerras naturais, os outros reinos que também queriam destruir Israel. E nós vemos que Davi mostra essa confiança em Deus justamente por isso. Pois várias vezes os inimigos tentaram investir contra Israel e contra o reinado de Davi, por seu reinado glorioso. Sempre Davi sairia vitorioso da batalha. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Muitas das vezes o exército inimigo era muito maior do que o de Israel. E olha, nasce com fogo todas as vezes, né? Mas por que Davi seria vitorioso? Porque Deus estava com ele. Porque ele tinha essa confiança em Deus, e Deus o amava por causa disso. Além de Deus nos amar, como a Bíblia diz, ainda pecadores, Ele nos ama mais ainda, porque Ele sabe do nosso esforço para tentar seguir reto no seu caminho. Então Davi mostra essa confiança e mostra a força que ele tem por causa de Deus. E ele diz bem claramente, mesmo que os inimigos, os adversários tentem contra mim, eu não vou temer. De nada eu temerei, porque eu confio em Deus. Mesmo que um exército me cercasse, todo Israel ao redor, até mesmo dele, ele não iria temer, pela confiança que ele tem em Deus. Você confia em quem? Em quem nós confiamos de fato? Nós aqui olhando para o texto, nós podemos aprender com Davi uma confiança em Deus. E olha, que ele começa dizendo no versículo 4, depois de mostrar sua confiança, depois de adorar o Senhor nos versículos anteriores, de mostrar que Deus é tudo para ele, quando ele vai chegar no versículo 4, ele diz que vai pedir uma coisa ao Senhor. E todos nós estamos aqui porque amamos a Deus, queremos cultuar, e sempre nós temos alguma coisa a pedir. Ou seja, por familiares, ou seja, por enfermidade, alguma coisa nós pedimos a Deus. E note que a confiança de Davi em Deus é tanta, que ele até diz em Salmo 20, que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas ele confia plenamente em Deus. E aqui ele mostra que uma coisa ele foi pedir ao Senhor. E essa aqui é a essência de um culto de verdade. Esse versículo 4 eu peguei para mim e usei como meu culto. Esse é o que nós de fato devemos adorar e devemos cultuar a Deus. E mostra, ele pediu ao Senhor. Por quê? Porque ele, a confiança dele, é o Deus que faz tudo. Então, quem queria pedir? Ele pedia a Deus. Eu sei que muitos de nós, às vezes, queremos algo material. De fato, nós queremos algo, um emprego bom, alguma coisa que Deus abre as portas, né? Um jovem, sei lá, um transporte, uma moto, né? Às vezes nós pedimos, qualquer coisa. E às vezes só pedimos e não fazemos nada para receber. Um jovem que está pedindo um transporte, sei lá, uma moto, se ele não correr atrás, não vai chegar nunca, por mais que peça o Senhor. Não vai cair do céu. E até que se cair também não vai emprestar, né? Se cair vai quebrar. Vai indo do céu para cá. Então nós temos que correr atrás. E olha o que o salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. E ele conclui: e a buscarei. Nós estamos aqui porque amamos Deus. Nós estamos aqui porque adoramos Ele. Nós estamos aqui porque confiamos nele. Nós estamos aqui porque pedimos algo ao Senhor. Mas nós estamos aqui primeiro também porque
Porque buscamos a Ele, porque buscamos a presença dEle. E olha a riqueza desse versículo 4. Ele diz que pediu uma coisa ao Senhor e foi atrás, e está buscando. E olha que isso aqui não é algo material. O que ele pede não é algo material. Nós gostamos tanto de pedir, que até um versículo, que está em Mateus 7, que é pedir, dar-se-vos-á. Às vezes nós acrescentamos até outro pedido. Nós gostamos tanto de pedir que dizemos: pedir, dar-se-vos-á. Não tem dois, só é um, é pedir, dar-se-vos-á. Mas logo após, no mesmo versículo, tem buscar. E nós não lemos, nós não falamos. Só falamos o pedir, e até acrescentamos outro. Mas o buscar, ninguém fala. O buscar é o essencial para ter algo do Senhor. E Davi sabia disso. E para um culto verdadeiro, um culto, a essência de um culto, a nossa adoração, nós devemos buscar. E olha que ele fala: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. O que é que ele pediu? Que possa morar no templo, na casa do Senhor. Que moradia é essa que ele quer? Será que é armar sua rede, trazer sua cama para dentro da casa do Senhor? Nós temos que entender que naquela época, na época de Davi, não era um templo formado como o de Salomão, era tendas ainda, mas ele estava até planejando. Nós temos que entender que naquela época a presença do Senhor se manifestava no templo, se manifestava no local que era preparado para isso. Tinha todo o processo. Ele ia acender candelabro, tudo aquilo, para que se Deus recebesse tudo aquilo, ele respondia com fogo e consumia. Então Davi sabia disso. Quando Davi pede para morar no templo, ele está querendo sentir constantemente, diariamente, a presença do Senhor. E é isso que nós buscamos. Então uma coisa ele pediu, e ele pediu e está buscando que possa sentir a presença do Senhor todos os dias da vida dele. Por quê? Porque do mesmo jeito que a presença se manifestava no templo, ele queria essa presença na vida dele, e ele buscava. Nós estamos aqui porque buscamos. Nós passamos aqui por uma campanha de volta a Betel. Todo mundo lembra aqui. E eu penso numa campanha abençoada. Eu costumo sempre dizer e observar que durante uma campanha é uma mensagem só, de acordo com o tanto de dia que tiver. Ela vai só se concluindo, só se agregando uma mensagem a outra, vai só contemplando. É uma mensagem só, independentemente de pregadores diferentes. Você só se alimenta totalmente em uma campanha quando você vem do primeiro dia ao último dia. E observe aqui: na primeira noite, o diácono Sérgio, ele pregou e disse que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, mostrando e simbolizando aquela campanha, o sonho de Jacó. Na segunda noite, o presbítero Dessis disse que o local é um local de revelação, um local de milagres. Na terceira noite, o diácono Elcio disse que para sentir a presença do Senhor é necessário também renunciar a alguma coisa. Olha só, na quarta noite, o diácono Gerson disse que o lugar, que era a casa do Senhor, é um lugar de refúgio, de descanso e de refrigério. E na última noite, o diácono F disse que para ter essa presença, nota que é preciso ter obediência para ter a presença. Olha como se completa. Davi queria essa presença para a vida dele. Do mesmo jeito que ele sentia, ele buscava essa presença. E Jacó, a revelação que ele teve, igreja, se você analisar, tem acolá, naquele sonho, naquela revelação, em tudo que ele vê, a presença dos três seres divinos, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, na mesma revelação, ação do Espírito.
escada, acesso ao céu, Jesus Cristo, e Deus em pé em cima, olha. Os três. Note que o amor de Deus é tanto pelo ser humano, é tanto por nós, que Ele diz, por achar o ser humano longe, Ele queria o ser humano próximo. Ele sempre buscou o ser humano. Aí o que é que Ele faz? Envia o seu Filho amado para morrer e ser esse acesso, ser esse caminho. E observe que Jesus vem, cumpre, morre, volta para lá. Ele é o caminho. E note que quando Ele sobe, Ele diz: fica tranquilo que eu vou mandar o outro Consolador. O Espírito desceu. Os três, desde a presença daquilo que Davi ansiava e buscava, os três estão presentes na igreja hoje. Note que o sonho de Jacó é nada mais, nada menos que tipo simbolizando a igreja. Tudo aquilo. A igreja tem o Espírito Santo, está aqui, está em nós. A igreja tem a presença de Jesus. Jesus mesmo disse: quando tiver 2 ou 3, eu vou estar no meio. E Deus também está presente, porque não sei que Deus está aqui. E Jesus foi a ligação do homem ao Deus de novo. Do mesmo jeito que o corpo dele foi rasgado, o véu do templo também se rasgou para o acesso ser liberado. E note que quem faz da casa do Senhor o seu lugar de habitação para toda a vida, Deus faz da sua vida o lugar de habitação do Espírito Santo. Aquele que procura ter na casa de Deus todos os dias, buscando, adorando e faz seu lugar de habitação, Deus faz da sua vida o lugar de habitação do Espírito Santo. É assim. Davi sabia disso. Por isso que Davi buscava. Por isso que Davi queria. E note que o maior sentido para a vida de Davi, o maior desejo era esse. Era sentir a presença do Senhor. Era buscar a presença do Senhor. Era ter isso perto dele. Mas olha o que ele completa. No versículo 4, ele não para. Ele continua. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas ele diz outra coisa: e contemplar a sua formosura, e contemplar a sua glória, o seu esplendor, a sua beleza, o seu poder. Contemplar toda a formosura do Senhor, sentir a presença na vida. Ele pediu, ele está buscando, ele está procurando fazer moradia na casa do Senhor, para contemplar mais e mais a formosura de Deus. Quando nós entendemos isso e passamos a utilizar isso como nosso culto, a nossa vida muda totalmente. A nossa forma de adorar muda totalmente. A nossa forma de cultuar muda totalmente. Porque a nossa adoração é simplesmente buscando: Senhor, vem mais para perto de mim. Deixa eu contemplar a sua formosura. Deixa eu sentir mais da tua presença, mais da tua glória, mais do teu poder. É isso. Davi está pedindo isso. E quando lendo, há muito tempo atrás, eu peguei isso para mim, e é meu culto. Eu costumo pregar aquilo que eu trouxe já para mim. A minha pregação não é simplesmente ler um texto e falar lá do que aconteceu lá e ficar por lá mesmo. Não, a minha pregação é trazer para nós. Porque o que é que adianta pregar e não trazer? Hernando Dias Lopes já disse isso: não adianta de nada você pregar a história, falar do que aconteceu e morrer por lá mesmo. Não, a igreja vai sair daqui e vai dizer assim: o que foi que serviu para mim? O que importa é nós pregarmos a palavra, pegarmos a palavra e aplicar em nós. Assim tem mudança. O Evangelho é isso. A mensagem da cruz, muitos podem pensar que é cruz. Não, lá a cruz é a consumação de toda a mensagem. O que nos leva à cruz é justamente o Evangelho da paz, a mensagem de arrependimento. Nós só chegamos na cruz e só conhecemos o Cristo da cruz porque a mensagem já entrou no nosso coração.
E a mensagem de perdão, a mensagem de arrependimento, a mensagem de reconhecer o homem pecador, o ser humano pecador que nós somos, para encontrar Jesus. E aquilo que foi consumado na cruz nos limpa, o sangue que foi derramado de todo o pecado, nos torna santo. E aí habita o Espírito Santo de Deus em nós. Nós sentimos a presença de Jesus, aprendemos de Deus e crescemos. E um dia, quando Ele vem nos buscar, nós subiremos. Esse é o sentido. Davi buscava isso. E note que em Hebreus, o escritor aos Hebreus, que tudo indica mesmo que é Paulo, não é outro, no capítulo 10, em versículo 25, diz que e não deixamos de nos reunir, de nos congregar, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, fortalecemos uns aos outros, sobretudo agora que o dia está se aproximando. Estar na presença do Senhor, buscar fazer da casa do Senhor a nossa moradia, a nossa estadia, o local de estar todo dia, o local de adorar quando tem um culto. Isso nos fortalece. E isso é importante. E se nos desviarmos dessa comunhão, nós morremos. Nós perecemos espiritualmente. Pode até estar vivo, como diz lá no capítulo 3 de Apocalipse, na igreja de Sardes também. Como diz, está meio incrédulo, né? Quando diz lá na igreja de Sardes, não me falha a memória, muitos têm nomes de que vive, têm famas de que vive, mas está morto. Então, quando nós buscamos essa presença, nós podemos até dizer, não, aquele fulano de tal era tão amigo, mas agora ele nos abandonou, né? Para o mundo a gente tem que morrer mesmo, para viver para Cristo. Mas morrer para Cristo, tem fama de que está vivo no mundo, não vai adiantar de nada. Então Davi sabia disso. Por isso que ele buscava constantemente. E note que Isaías fala da maravilha do Senhor, da grandeza do Senhor, é representada no nome que ele diz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos tudo isso, nos fortalecendo e nos enchendo da graça do Senhor. Porque o principado da paz, esse que nós recebemos quando aceitamos, nunca mais vai deixar. Porque quando sair daqui, vai ser perpétuo essa paz, esse principado de Cristo Jesus em nossa vida, essa presença de Cristo Jesus em nossa vida. Mas note que ele também não para por aí. Além de dizer que ele pediu uma coisa ao Senhor, além de dizer que ele está buscando, além de dizer que o que ele busca é estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, e além de dizer que está todos os dias da vida, mas é para contemplar a formosura do Senhor, ele diz mais uma coisa ainda, que é aprender no tempo. Local de aprendizado, local de aprender é na igreja. Local de aprender a palavra do Senhor é na igreja. Por mais que às vezes a palavra até não deixe bem chateado, mas é na igreja. Por mais que a palavra não saia sorrindo, mas é na igreja. O local de aprender da palavra é no templo, porque aqui é onde Deus traz numa mensagem só diversas situações na vida dos irmãos. É resolvido quando nós pegamos essa palavra e colocamos no nosso coração. E ele diz, aprender no seu tempo. E note que o que ele quer aprender é algo das Escrituras. Por quê? Porque era assim os cultos. O nosso culto é muito parecido com o culto judaico, nessa forma. Era lido um texto e explicado aquele texto. Era assim. Por mais que a forma de cultuar dos judeus, dos israelitas, seja muito melhor do que o nosso.
porque ele se entrega mesmo de coração. Muitas das vezes com o rosto no pó, no chão mesmo. Muitas vezes não, praticamente todas as vezes. Nós às vezes até estamos meio cansados de trabalhar, não vou hoje. E eles quando adoram de coração, adoram de verdade. Muitas das vezes, para mostrar um arrependimento, até mesmo as vestes se rasgavam para pedir perdão. Mas note que Davi queria estar na casa do Senhor também para aprender a palavra do Senhor, também para se alimentar da palavra do Senhor. E note que o ensino da palavra naquela época era lido as escrituras, era ensinado e muitos se alimentavam daquilo. Na época de Davi tinha ainda também as escritas dos profetas e tinha a lei de Moisés, que era ensinado aquilo, era passado aquilo. Mas note que quando Jesus vem, que aí já para chegar em nós hoje, quando Jesus vem, ele traz um ensino que muitos se admiravam. Ele traz um ensino que muitos até mesmo olhavam e viam, rapaz, é diferente. Ele ensina com autoridade. É diferente a forma dele ensinar, a forma dele falar tem poder, tem graça. A forma de Jesus ensinar a palavra, as escrituras, era uma forma diferenciada porque ele era o poder. E ele ensinava sem vaidade, ele ensinava da maneira correta. E note que Davi queria aprender isso. Davi queria isso. E é isso que nós também precisamos. Jesus ensinava de uma forma diferente, a palavra com autoridade, a palavra com poder, o ensino com poder. E note que de lá para cá, todos perseveraram na doutrina, no ensino, na comunhão, no partir do pão, que muitos entendem esse partir do pão como simplesmente caridade também, pode ser, não tem nada contra. Mas eu creio mais profundamente que esse partir do pão seja aquilo que Jesus recomendou sobre a Santa Ceia, fazer isso mesmo em memória de mim. Mas também tem a caridade e na oração. E na oração, o culto envolve isso e todos perseveraram. Até hoje está da mesma forma, não mudou nada. Tem igreja que quer diminuir, mas pelo menos a Assembleia de Deus ainda continua buscando da mesma forma. O tempo da palavra é bem maior, tem os louvores, tem a oração, ainda continua do mesmo jeito. E olha que interessante, o ensino da palavra nos torna mais forte no conhecimento, nos torna mais preparado para as aflições da vida, para as lutas da vida. Quando Jesus ensinava, as pessoas sentiam mudança. Quando nós falamos dessa palavra com poder, também as pessoas sentem mudança. As pessoas sentem a diferença da vida. Nós crescemos e muitas das vezes, quando precisamos de umas aflições, nós lembramos, porque o Espírito não vai fazer lembrar. Olha aquela mensagem lá, eu não posso agir dessa maneira, eu vou estar errado, então eu vou ter que agir assim para Deus estar conosco, para Deus estar comigo, para Deus resolver o meu problema. Nós mudamos o nosso jeito, nós temos que mudar, porque o Evangelho muda, de fato é isso. E preste atenção, além de Jesus ensinar com autoridade, além das pessoas quererem ouvir Jesus, teve uma vez que a forma de Jesus ensinar deu uma mudança. Continuou com autoridade, mas deu uma mudança. E muitos até estavam indo embora, estavam rejeitando, estavam querendo, já estavam indo embora, já estavam virando as costas, porque a mensagem ficou um pouco pesada. Às vezes a palavra é um pouco dura mesmo, e é necessário, porque assim é quando nós realmente decidimos se realmente nós queremos mesmo estar na presença do Senhor. Quando ele começou a pregar, até Pedro chegou perto dele e disse: Senhor, eles só estão indo embora aí mesmo, vamos dar uma mudadinha aí, alguma coisa aí, sua mensagem está um pouco diferente. Aí Jesus olha para Pedro, fica até imaginando. A Bíblia não conta esse relato dessa forma, mas a gente imagina, né? Imagina, eu acho que Jesus pensando: rapaz, eu chamei Pedro, eu queria fazer Pedro algo diferente dele. Eu acho que eu não errei ter escolhido Pedro, né? Eu queria fazer dele diferente. Tinha todos os doutores da lei, homens formados na lei, homens conhecedores das Escrituras, homens que buscavam, que ensinavam.
hipócritamente, mas ensinavam. Homens que no olhar humano olhavam para eles e diziam: rapaz, eles realmente são homens de Deus, ensinam a palavra, tem conhecimento. Mas Jesus, olhando para eles, ele disse: não. Aí foi lá no lago e escolheu Pedro, porque queria fazer de Pedro um pescador de vidas. Eu fico imaginando isso passando na mente de Jesus, vendo a reação de Pedro. Eu queria fazer de você um pescador de vidas. Mas Pedro, se você está achando ruim, vá com eles, pode ir. Eu queria fazer outra coisa em você, mas vá. Mas aí Pedro foi, olha para ele e diz: Jesus, para onde irei eu, se só tu tens a palavra de vida? Para onde é que eu vou, se só tu ensina com poder, ensina com autoridade? Isso é que nós devemos querer todos os dias, em todos os cultos. É aprender a palavra de qualquer maneira que ela chegue, mas recebê-la, colocar em nossas vidas. Tem uma coisa que é interessante também sobre a palavra, que quando Jesus já tinha morrido, e acho que ela estava lá no terceiro dia, e os discípulos estavam voltando para Emaús, estavam voltando para sua casa, estavam no caminho, na trajetória, triste porque o Cristo já tinha morrido. Aí de repente aparece um homem, aí vem acompanharam eles, aí começaram a conversar: rapaz, o que vocês estão conversando? Aí eles: não, você não está sabendo não, você é forasteiro. Rapaz, o Messias, o Cristo, morreu, mataram o Cristo, está com 3 dias já, ninguém fala mais nada, morreu e perdeu. Aí a pessoa começa a dizer, começa a citar: rapaz, você tem pouca fé, você não conhece as escrituras não, você não sabe das escrituras não. Aí começou a pregar, durante todo o caminho foi falando das palavras, foi falando das escrituras. A palavra foi tão gostosa, foi tão boa, que quando ele tinha chegado na sua casa, que o homem iria continuar andando, aí eles disseram: não, fica aqui em casa, esse caminho é perigoso, fica aqui, vamos aqui para a refeição. E eles honraram o homem a fazer a oração e a partir o pão. À noite, quando ele fez com certeza a consagração daquele pão e partiu o pão, a Bíblia diz que os homens abriram os olhos e reconheceram Jesus. Já tinha ressuscitado, estava conversando com eles, ele estava sentindo o gozo da palavra, a alegria, mas não tinha visto Cristo, não tinha reconhecido a face. Mas na hora que ele parte o pão, eles conhecem, e eles comentam com o outro, porque Cristo some. Aí eles comentam com o outro: bem que quando ele falava das escrituras, meu coração ardia. Bem que quando ele falava da palavra, explicava a palavra, ardia em nosso coração. Igreja, Davi ansiava aprender da palavra no templo. A palavra é que faz arder o nosso coração, a palavra é que nos alimenta, a palavra é que nos fortifica. Se nós pegarmos isso como nosso culto, entendermos isso, tudo isso, e puxar de Davi para nossas vidas, a igreja pode ter certeza que a carne não tem como vencer mais o Espírito. O Espírito vai ficar forte, porque a palavra é que transforma. A Bíblia diz aqui no versículo, no Salmo 29, eu acho que no versículo 7, diz que a palavra do Senhor, a voz do Senhor é que despede labaredas de fogo. A palavra do Senhor, numa Bíblia, se eu traduzi aqui para a igreja na linguagem da Bíblia Almeida do século 21, ela diz que a voz do Senhor lança chamas de fogo. Por isso que o coração dele ardia. Por quê? Porque a palavra, o ensino dela estava no coração dele, queimando e ardendo aquela certeza. É uma palavra com amor, uma palavra que ele sentia: rapaz, está mudando o meu ser. A palavra do Senhor muda o nosso entendimento, muda o nosso ser, e nós se agradamos disso. Por isso que Davi disse que iria permanecer no templo, para sentir essa presença, para aprender da palavra e para estar todos os dias adorando o Senhor, porque o Senhor Deus era a sua fortaleza, o Senhor Deus era o seu refúgio, o Senhor Deus era o seu refrigério, o Senhor Deus era a sua força, era quem lhe cuidava,
durante todas as coisas que aconteceram com ele, e que daqui para frente também aconteceu mais coisas, mas nada ele temeu. Por quê? Porque ele tinha a plena confiança no Senhor. O Senhor que nos instrui, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos molda, o Senhor que nos conduz. A Bíblia fala no livro de Judas, né, na carta de Judas, só é no capítulo mesmo, então é no capítulo primeiro, né? Ele fala, diz que aqueles que foram chamados, né, foram chamados, amados de Deus Pai e cuidado por Cristo Jesus. Cristo Jesus cuida de nós. Porque se nós formos amados de Deus Pai, nós somos amados dele, a Bíblia diz que ele nos chamou. Então ele nos chamou. Se nos chamou, nós estamos percorrendo um caminho. E esse caminho é nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. Então, se nós estamos no caminho que é Cristo Jesus, nós estamos guardados por Cristo Jesus. É isso que nós entendemos com a palavra. Porque se nós estamos no caminho, a Bíblia deixa bem claro que o que está ao nosso redor, claro que é o caminho, é Cristo, mas de redor é Satanás. Então, enquanto estiver aqui, nós estamos guardados. Se sairmos daqui, aí quem está ao nosso redor vai tragar como leão, como a Bíblia deixa bem claro. Então Davi sabia disso, por isso que ele buscava, e é isso que nós temos que buscar, a presença do Senhor constantemente. E Davi ainda continua, no versículo 10 ele diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá, ou então me acolherá. Pode até o pai, que a Bíblia deixa bem claro que quando um filho pede um pão, o pai não dá pedra, por amor. Mas ele diz, pode até o pai desamparar, ele não desampara. E a Bíblia continua, provando do amor de mãe. Pode até uma mãe, que amamenta o filho, que cuida do filho, que conhece até o choro do filho, quando está com fome, quando está cansado, quando é só tempo mesmo, ou quando é dor. Pode até uma mãe que amamentou, que cuidou, pode até ela esquecer, mas Deus jamais esquecerá o filho. Davi mostra isso aqui. Davi mostra isso aqui. Pode até uma mãe e um pai desampararem, mas o Senhor lhe recolherá, o Senhor lhe guardará, o Senhor lhe protegerá. Isso é ou não é uma confiança em Deus? Davi nos ensina a ter essa confiança em Deus. Davi nos ensina um verdadeiro culto. Mostra a ter confiança e mostra a entender que entrar na casa do Senhor é nada mais nada menos do que sentir a sua presença, contemplar sua formosura, trazer isso como habitação para a sua vida, para que Deus traga o Espírito Santo para habitar na sua, e ainda mais, aprender da palavra, das Escrituras Sagradas, e nos fortificar e nos preparar para as diversidades da vida, para as forças e a tentativa do inimigo, porque nós somos matéria, somos corpo, somos humanos. O Espírito, Satanás é Espírito, ele pode dominar a matéria, só não domina porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, nos protege e nos guarda. Isso é fato. Então, buscar a presença do Senhor é nada mais nada menos que nos fortificar cada dia, nos sentir grato, nos sentir alegre, nos sentir forte. E Davi nos ensinou isso, e que nós possamos cultuar o Senhor desta maneira, que busquem a contemplar a formosura do Senhor, busquem sentir e habitar na casa do Senhor, na presença do Senhor, para aprender da palavra no templo do Senhor. E o mais fundamental é que, além de pedir, nós busquemos também. Além de pedir, nós continuar buscando, nós continuar adorando, nós continuar sempre firme e forte, sabemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa esperança de salvação. Porque sem Cristo Jesus nós já estávamos condenados. A Bíblia deixa bem claro, sem Cristo já está condenado.
Mas se você tem Cristo, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde, nos livre de todo mal. Que essa palavra entre no seu coração, traga mais ânimo e mais força para a vida, e a certeza que Deus é poderoso e é forte para nos guardar. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus para mim, eu sei. Glória a Deus para mim, eu sei. Se eu